Fala, André. Beleza, meu querido? Opa, Boa. voltamos. Boa. Cara, tô vendo aqui a Chapecoense com o Humberto Luso impressionante. Tá ganhando fora do Cuiabá de 1-0. O time não toma gol na Série B, pô. O E o time não Cuiabá, toma gol. Cuiabá bem, eu vi uma vitória do Cuiabá fora de casa, 2-0 esse dia com o Avaí, se não me engano. Será que foi com o Avaí? É, É, o time certinho também, o Cuiabá, viu? Jogando certinho. Hoje tem Guarani em campo, deve ter começado já também o Guarani, né? começou 0-0. Começou É, 9h30. 0-0 com o Náutico. e o Guarani, Tá Guarani mal, né? 0-0. O Guarani eu achei que ia na deslanchada na Série B, mas mal. Não tá legal, não. Tá mal mesmo. Edu, Ô, Alexandre Pato, cara, vai Palmeiras? estão falando muita coisa, né? Falaram muito do Inter e acho que parece que foi a parte financeira que não O Inter foi. ficou puto, né? O Inter É, ficou puto que ele não respondeu. então, mas sabe, Augusto, eu acho que o Pato, assim, é achismo mesmo, não é nem informação. Eu acho que o lado pessoal do Pato, o fato dele estar casado há pouco tempo com a Rebeca, e a Rebeca ter um programa diário no SBT, e o SBT a sede aqui em São Paulo, eu acho que, lógico, ele devia ter respondido, não é? Ou não, sim, se você é consultado, você tem que dar a resposta. Mas acho que ele não está Uhum. muito afim de sair de São Paulo, pelo aspecto pessoal. Então, assim, não me surpreendeu muito essa história do Palmeiras, não. Eu não sei nem se vai, se não vai, se está adiantado, Uhum. não acompanho o Palmeiras, e o Pato eu deixei de acompanhar, não passou a ser mais interesse do meu trabalho, porque não se desvinculou do São Paulo. Mas talvez esse motivo pessoal dele seja muito forte para ele, de repente, permanecer aqui em São Paulo, ou alguma coisa mais, tipo Rio de Janeiro, que é uma ponte aérea rapidinha, alguma coisa nesse sentido, porque pelo menos eles passam na rede social assim uma imagem de um casal muito unido, tá sempre junto, e talvez essa separação, não creio que ela vá largar a carreira dela para acompanhar o Pato em outro estado, em outro lugar, então talvez isso esteja Uhum. pesando aí na decisão dele. E Edu, o Pato, cara, todo ano o Pato parece que ele é. Até hoje, parece que ele é promessa, né? Até hoje a gente fica nessa do Pato vai deslanchar, o Pato vai deslanchar, o Pato vai deslanchar. Pô, não vai, não vai. Não, Inclusive, até me falaram isso, mas não é uma fonte assim que eu vou falar, puta, o cara tem isso. Que a revolta do pessoal do São Paulo não foi pelo jogo que ele fez contra o Mirassol, foi pela maneira que ele lidou com a derrota contra o Mirassol, da maneira que estava todo mundo puto no vestiário, e para ele parecia que era mais um jogo, para ele parecia que ele tinha acontecido. E ele já vem com esse histórico do jogo Corinthians e Grêmio, né? Do pênalti da sim, cavadinha, sim. que o Tite quase pegou ele no pescoço, que não é nem pelo pênalti que ele bateu, é pelo que ele estava dando risada no vestiário. Então ele tem esse histórico um pouco de não tá muito ligado nas coisas do jeito que está acontecendo. Eu não sei se foi essa a reação, né? Porque a gente não tem mais acesso nenhum lá. Quando a gente Uhum. ficava ali na zona mista, a gente pelo menos via o cara saindo com o semblante ou arrasado ou nem aí, né? Ou tipo, foda-se, Uhum. perdeu, eu quero curtir mais a minha Uhum. vida, né? Então não posso te falar. Cara, tecnicamente, assim, Augusto, assim, eu já vi coisas, né, tanto nessa passagem, mas principalmente na anterior, ele tecnicamente é uma coisa assim absurda, cara. Se ele tivesse Não levado, resta dúvida. Não se ele resta tivesse dúvida. sido um Uhum. jogador, vou fazer aqui uma comparação besta, mas assim, se ele tivesse, com a técnica que ele tem, tido 50% da aplicação que o Rogério Ceni teve como profissional, ele teria sido um dos grandes do futebol mundial. Uhum. Talvez não Uhum. a nível, não chegando próximo a Cristiano, a Messi, a Neymar, mas ficando ali logo abaixo, na prateleira de baixo ali, sabe? Jogando em alto nível na Uhum. Europa por muitos anos. Mas sempre faltou isso. Embora eu sou obrigado a falar para você, Augusto, e tenho falado isso em algumas lives, eu até participei muito ali a semana passada de rádios lá, entrei na Guaíba, entrei na Bandeirantes Porto Alegre. Ele não era um cara desleixado nos treinos. Ele não era um cara desleixado nos treinos. Ele não é nenhum leão de treino. Você não vai ver o Pato dando carrinho, Uhum. jogando o lateral na lateral, arrancando. Isso não é, mas nunca foi. Mas assim, não era um Não cara chamava que você atenção nem pra olhava. cá nem pra lá, né? Você não olhava para ele e falava assim, puta, o cara não tá nem aí. Não, você via que ele estava comprometido, o Fernando conversava com ele tentava executar, assim, sabe? Ele era um cara, assim, acho que esse casamento fez bem para ele como jogador e como pessoa. Eu assim, seria injusto se eu falasse que o Pato é um cara que chegava lá e não estava nem aí, que só, tipo, cumpria o horário de treino. Não, cara, ele sempre demonstrava estar interessado nas instruções, no treino, na forma de trabalhar, no trabalho de conclusão, de cruzamento e tal. Enfim, coisas assim que talvez só ele mesmo
possa explicar por que ele acha que foi banido do São Paulo ou que foi colocado de lado e chegou... Porque, assim, para um cara chegar ao ponto de pedir uma rescisão contratual, abrindo, segundo o São Paulo, mão de receber aí quase 30 milhões de reais até o final do contrato, é porque algo muito sério o abalou, o afetou, o magoou, que ele não pensou duas vezes. Vai caber a ele explicar o que foi o que aconteceu, né? Eu li uma coisa, uma maldade essa semana que eu achei engraçada. Foi quando ele separou da Stephanie Brito lá. Ela ficou com o futebol e ele com a carreira de ator. Que ela deixou de ser atriz e ele parou de jogar bola. Então, que na separação ali, os dois inverteram o que aconteceu ali. E realmente foi mais ou menos isso. Edu, tem alguma coisa do meio lá do Fluminense, de lá? Tem alguma coisa não, nada, real sobre isso? Nada. É tudo boatos? Tudo que eu fui procurar, nada. Não teve indicação, não é um jogador que interessa. O torcedor hoje, Augusto, ele precisa pensar o seguinte: como o São Paulo pode trazer um jogador? Não tendo que pagar multa contratual, com certeza, porque se tiver multa... Não. Segundo aspecto, o salário do jogador tem que ser médio. Nada acima, que os caras estão correndo atrás para economizar. E terceiro, se possível, puder envolver algum jogador para diminuir a folha de pagamento, melhor ainda. Hoje são essas... E acredito que no clima de final de feira da diretoria que vai sair agora, não vai mexer mais em nada. Pode ser, como eu disse, pode ser aí com essa ausência por exemplo, agora essa ausência aí porque o Luciano veio para a vaga do Antony, né? Você ficou ainda com a lacuna do Everton, né? Pode ser. Eu até pensei aí que no final do Paulistão, alguém que tivesse destacado aí no time do interior, ou sei lá, agora alguém que apareça aí com uma janela sem clube, que já fez que concorde em receber um salário baixo, mas nada de grandes contratações, porque o Leco ele não pode fazer isso. Se ele contratar muito alto, ele vai deixar, além de tudo que ele vai deixar para o próximo presidente, que é um absurdo, que vai estourar depois o ano que vem. Vai ter que pagar a diferença da pandemia, 50%. São 6 parcelas, em 3 meses, dividido em 6 parcelas. E falam que vai estourar muita coisa por baixo dos panos, né, Edu? Muita transação, muita coisa, muita coisa de empresário, muita comissão obscura, né? Que tem muita coisa envolvida nisso aí. Isso aí, quem entrar vai ter que divulgar se realmente tem ou não tem, vai ter que se defender, né? Mas a gente sabe, vai estourar pagamento de Carlos Leite, vai estourar mais alguns pagamentos, algumas dívidas trabalhistas, os acordos ficaram para o ano que vem. Fora isso, tem que manter esse elenco que é caro. E você tem que não contrair mais dívidas. Então, assim, não tem como o São Paulo trazer alguém que seja, assim, de uma segunda prateleira, com salário aí, eu vou chutar aqui 400, 300, é muita coisa. São Paulo quer diminuir esses salários, não quer aumentar. Então, pode vir aí alguém nesse esquema do Luciano. O Luciano, eu não vou falar em valores, mas o Luciano veio ganhando 1,5 vezes a menos que o Everton ganhava. Que o Everton, Paulo, a economia foi grande, A economia foi grande, entendeu? Então, acho que vai ser nessa base. Eu tenho aqui esse, eu tenho o Trellis, eu tenho o Chairo, Júnior Tavares, que está de férias, daqui a pouco volta. O que você tem para oferecer? Eu tenho esse, qual o salário dele? Esse. Não, esse salário me interessa. Porque o que eu vou te mandar tem 2 vezes o salário. Então vamos trocar. Pode ser alguma coisa assim. Não imagino algo diferente disso, não. Entendi. Como é que tá o zagueiro que machucou o joelho? Esqueci o nome dele agora. Valse. Nossa, esse moleque é bom pra caramba. Esse moleque é bom jogador pra caramba. O São Paulo integrou agora o Rodrigo, que estava lá no Portimonense, junto com o Júnior Tavares. Com a saída do Anderson Martins, eles tiveram que pedir para o Rodrigo abreviar o período. Ele teria direito a 30 dias de férias, num período diferente do nosso, porque o calendário da Europa é diferente do nosso, né? E aí ele estava em férias até na Bahia. Ligaram para ele, o Anderson rescindiu, você pode voltar? Ele falou, posso ficar mais uns dias? Fica mais uma semana e volta. Então ele já foi integrado essa semana. Um jogador que, sim, não foi titular absolutaço do Portimonense, mas deixou uma boa impressão lá. Mas é outra situação, né? O Portimonense é um time... Caiu lá, né? De meio para baixo de tabela, tem outra perspectiva. Caiu, né? É um destruidor. Lá caiu. Os caras então, assim, não foi titular do time que caiu. O Lucas Fernandes que arrebentou lá, né? Oi? O Lucas Fernandes que arrebentou lá. Tanto que saiu, né? Já o Valse, ele está no mesmo processo do Rojas, só que ele está, como eu vou tentar explicar, um estágio antes do Rojas. Então, por exemplo, quando o Rojas for para o aquecimento, ele vai estar indo para a fase final da fisioterapia que o Rojas está fazendo agora. Quando o Rojas estiver integrado ao grupo, ele vai estar indo para o aquecimento. Então, ele está um passo atrás do Rojas.
A cirurgia foi Uhum. menor, o problema dele é de 8 meses, mas a recuperação dele está indo dentro daquilo que o São Paulo planejou, de 8 a 10 meses, Uhum. que é o que vai dar. Em outubro, setembro, ele começando a treinar com o grupo. E aí o São Paulo agora vai ter que saber trabalhar com o Valls, porque ele era realmente um jogador para fazer caixa. O São Paulo queria vender ele, que ele tinha mercado. Agora o mercado diminui muito, os pretendentes querem vê-lo jogar. Então o São Paulo vai ter que colocar ele Uhum. para jogar, para os caras falarem, não, ainda continua sendo o mesmo Valls, nós vamos continuar ofertando boas propostas. Senão, talvez o São Paulo não ganhe o dinheiro que esperava ganhar com o Valls. Ou talvez vendam outro e o Valls fique para ser titular no próximo ano. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. Tá, agora só para a gente encerrar falando do Corinthians. O Corinthians vem sem desfalque nenhum, Edu, com relação a contusões. E também já entrando no assunto do naming rights. Muita gente acha que o naming rights ele é a solução para acabar os problemas do Corinthians. Não, gente. O naming rights está sendo vendido de 300 a 320 bilhões dissolvidos em 20 anos. Isso dá mais ou menos 15, 16 milhões por ano. É menos que um patrocinador master, né? É claro que ajuda, é claro que... Só que o clube fica preso também, né, nisso aí, em 20 anos vai ter o nome lá o Ipera Pharma, lá que eles não sabem qual nome que eles vão colocar ainda, mas é o grupo do Ipera Pharma, e é um valor que entra, que ajuda, mas tudo isso aí eu acredito que vai até para a dívida com o próprio estádio. Né? Então, porque a dívida é gigantesca com o estádio ali, vai fazer um bem bolado relacionado a isso. Tem muito lado eleitoreiro disso também, né? No final do mandato, o André Sanches querer divulgar isso agora no final do... Isso aí com certeza tá vindo essa negociação já há um bom tempo. Acredito que ele esperou o momento certo para divulgar isso aí e também para tirar um pouco do foco da crise dentro do campo, né? Você tira um pouco o foco porque você muda completamente o noticiário do time. Como é que tá o Corinthians? Como é que tá o Corinthians pro Clássico? O que você tem de informação sobre isso? A mesma que você, né? Pelo que eu acompanhei do Ortega hoje na ESPN, né? Força máxima, possibilidade grande do Otero fazer estreia no decorrer da partida, não começa jogando. Necessidade de reabilitação, porque os últimos resultados são ruins. Tivesse ganho do Fortaleza, talvez essa necessidade fosse menor. Sobre a história do naming rights, você disse, realmente, não é nenhum valor que tira o Corinthians da situação que está financeira e o transforma num clube europeu. Mas é um dinheiro, numa época de crise, muito bem-vindo. E acho que agora cabe a quem for administrar esse dinheiro, não só agora nessa gestão, como nas próximas, quem for eleito, chamar os credores, principalmente os credores do estádio, e falar, olha, por 20 anos eu vou receber essa grana. Só que agora me dá uma ajuda. Eu não posso só pegar essa grana, tirar, receber aqui e sair aqui para vocês. Vamos fazer um bem bolado. Quanto que é a minha dívida? É para pagar em 20 anos? Vamos esticar isso para 30, 40. Que vocês sabem que os 20 próximos estão garantidos. Vai ter uma parte dessa grana que vai para o pagamento. E a outra tentar investir aí na amortização de outras dívidas e até no investimento no futebol, né? Porque ali é como no São Paulo, né? Você não pode parar. Se você parar, ficar com o mesmo time e ele não render, a torcida vai querer jogador, não quer nem saber da sua situação financeira, se tem dinheiro, se não tem. Eu recebo muita coisa assim, Augusto, quando os caras eu explico, não vai contratar porque não tem dinheiro, os caras falam, pô, mas o Flamengo não tinha dinheiro e fez dívida aí de 1 bilhão e conseguiu contratar. Mas não é todo mundo que... E hoje as instituições financeiras são muito mais prevenidas em empréstimo de dinheiro a clubes e tudo mais. A coisa é muito mais complicada do que foi há um tempo atrás. Então, tem que saber trabalhar, cara. E o Andrés, eu acho assim, não foi uma gestão espetacular dele, diferente das outras, né? Foi uma gestão regular, vamos colocar assim. Conta muito que ele é um personagem muito forte, né? Então, às vezes ela parece melhor ou pior por causa do tamanho do personagem, que é o Andrés. E ele consegue isso no final da gestão, ou divulga isso agora no final, acho que concordo com você, para dar uma limpada, porque ele vai sair e alguém vai falar, o Andrés saiu, não ganhou muitos títulos, o time não foi muito bem, mas olha, o Andrés deixou aqui um contrato de 20 anos do naming rights, tudo mais. Eu acho que tem um pouquinho também do aspecto político, tudo mais, de tentar dar uma limpada na gestão que não foi tão boa. O Andrés era ídolo da torcida do Corinthians na passagem anterior, hoje ele é muito contestado pela torcida do Corinthians, muito e veementemente contestado. E ele é odiado pelos ex-jogadores, Edu. A grande maioria dos caras que eu conheço, o pessoal não gosta dele de jeito nenhum. O pessoal realmente, não sei o que ele fez com os caras, que os caras não... É complicado. Às vezes o personagem, né, ele fica tão gigante que acaba assumindo a identidade da própria entidade, né? Meio que Andrés... O Corinthians tem uma história, né? O Vicente Matheus foi um personagem que ficou tão grande na história do Corinthians que
Você falava em Corinthians ou em Vicente Mateus, era quase falar a mesma coisa, né? Tanto fazia Corinthians, Vicente Mateus, Corinthians. O Juvenal tentou isso no São Paulo, quase conseguiu também. Enfim, o Andrés meio que associou muito a imagem dele a isso. Mas, enfim, acho que ele tem méritos de muita coisa e tem também falhas que não poderiam acontecer no do Corinthians. Acho que tá na média da maioria dos dirigentes do futebol. Sim, sim. Só respondendo a pergunta do André, que ele perguntou várias vezes aqui, Edu. O Cuiabá virou sobre a Chape. Você fala, virou, hein? Virou, olha que boca, hein? Que boca, hein? Aí. Caramba. Caramba, sequei mesmo, virou. Gol aos 47 aos 48. Porra! Você vê? Gols... Não é bobo, não. Esse time de Cuiabá vai brigar lá em cima. Gols 47 aos 48. Brincadeira. Sequei mesmo. Boa. Sequei mesmo. O André tá perguntando aqui se o Muricy é o nome mais forte por qualquer dos dois candidatos que ganha aí no São Paulo. Boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Pô, que bom. Peraí que deu uma travada, Edu. Peraí, pessoal, que travou para vocês aí também? Dá um feedback aí para mim se está travando. Edu saiu, ele já volta já. Pera aí, pessoal. Pera aí que ele já volta já. Pessoal, aproveita aí para me seguir no Instagram aí, meu. Tem muito programa legal aí semana que vem. Aguardar o Edu voltar aí. Já deve estar voltando. Bem na hora de sua resposta, hein, André? Caramba. Já tá voltando aí. Vamos ver ele aqui. Aguardar o Edu de volta aqui. Nós vamos dar os palpites aí. Vamos dar, se o Edu conseguir voltar aí, nós vamos dar os palpites sim, pode ficar tranquilo, Alexandre. Vamos ver aqui. Cadê ele? Grande Clay, é você que está aí em Coração Soberano. O Edu caiu, mas já deve estar retornando. Vamos aguardar aqui. Falando do Muricy, travou até a live. É verdade. É verdade. Deixa eu ver se tentar falar com ele no WhatsApp aqui. Deixa eu ver se ele. Como é que tá a internet dele lá? Pera aí. Só um minutinho. Ele deve estar reiniciando lá, pessoal. Calma aí que ele deve estar retornando. Se quiser fazer alguma pergunta para mim aí, eu tô aqui para responder para vocês também, tá, pessoal? A gente vai brincando aí. Caraca, que boca, hein? Eu fui elogiar a Chapecoense, me toma um gol aos 47, eu tô aos 48. Porra! Caraca! Eu, hein? Ai, Clay, boa. Pessoal, daqui a pouco o Clay me ensinou. Me ensinou, ela vai lá pro YouTube, no canal do YouTube, hein? Que agora eu sei colocar lá porque o Clay me ensinou. Até inverter os patrocinadores aqui atrás, que estão tudo invertido. André, eu prefiro o São Paulo, velho. Eu ainda acho o time de São Paulo melhor que o do Corinthians. Apesar do Jô, que é um centroavante que eu acredito que o São Paulo não tenha. O Gil, um bom zagueiro. E o Fagner. Ali o restante ali do Corinthians, acho que o São Paulo ganha em todas as posições. E o Volpi e o Cássio, acredito que são mais ou menos o mesmo nível. Mas nas outras posições, eu acredito que o São Paulo se sobressai. Eu não gosto das outras peças do Corinthians.
Não que eu tenha uma paixão pelas outras peças do São Paulo. Será que nem porque aí São Paulo caiu energia? Aconteceu alguma coisa aí, Alex? Caiu energia em algum lugar aí? É, então, porque eu mandei mensagem para ele aqui no WhatsApp também, não chegou, não. Ele deve estar, realmente deve ter caído. Deve ter caído alguma coisa lá, sim. Ah, tá faltando luz aí também, Alex? Você mora perto dele? Tá faltando luz aí em São Paulo? Ou você acha que é um achômetro ou é uma informação? Ah, ele tá. Peraí, que ele tá respondendo aqui. Calma aí. Calma aí. Ele vai voltar, pessoal. Pode esperar aí que ele tá voltando. É... Aí o Edu aí, ó o fenômeno aí. Opa, Opa! Augusto, Edu, o ele tinha pessoal começou a entrar em desespero. Bem na hora de você apagado. responder a questão do Muricy, o pessoal começou, não, precisa voltar. Estava ligado no computador, né? Mas acho que Uhum. a carga do computador para o celular é menos intensa do que gasta fazendo a live. Aí É fraquinha. É agora fraquinha. eu liguei numa tomada aqui só para poder encerrar essa live. E Boa. respondendo Você aqui para deu você. isso, a resposta Eu estava do falando, esse retorno Muricy. que eu falei com o Muricy foi na semana do Centenário da Luz, uma semana antes, porque o pessoal da Portuguesa lá, que está fazendo o filme, pediu se ele podia gravar um vídeo para entrar no filme da Portuguesa, dos 100 anos, porque no documentário, porque o Muricy, embora nunca tenha jogado na Portuguesa, nem tenha sido técnico, ele sempre foi muito respeitoso nas entrevistas dos times que ele dirigiu, quando ele ia enfrentar a Portuguesa, principalmente no São Paulo. Sempre Sim, falava, não, vocês ficam desmerecendo a Portuguesa, é clássico, é time grande, eu joguei contra times muito fortes. Então ele sempre dava essa corrigida na maioria da galera. E isso deu uma... O pessoal lá da Lusa falou, pô, que legal, sempre teve um respeito, nunca passou por aqui. Será que ele gravaria um videozinho e tal? Aí eu entrei em contato com ele, professor, como é que tá a saúde? Tudo bem? Ah, tudo bem, tô aqui, tal, pandemia, tô aqui sem ir trabalhar, tudo mais. E gravou esse videozinho aí, que até entrou no final do documentário. Mas falando sobre ele trabalhar no São Paulo, Augusto, eu não acredito que ele tenha nenhum cargo que seja obrigatoriamente requisitado a presença dele dia a dia no CT ou nas viagens e tudo mais. Por uma questão de saúde. O Muricy melhorou muito a saúde dele, depois que ele foi para esse esquema de comentarista. Porque ele agora tem uhum. seus... Vai lá, faz um jogo, sai, fica 2, 3 horas no máximo, participa de um programa, mas é um ritmo 98% mais tranquilo do que ele tinha como técnico. Porque ele é um cara que se entrega muito. Ele sempre foi assim, como jogador, né? Eu vi Sim, muito pouco ele jogar, mas como técnico, principalmente, um cara que se entrega, ele não tem que se entregar 90%. Ou ele entra de cabeça 100%, ou ele não entra. E a saúde dele acho que não comporta mais ele ser um diretor, ser um coordenador, ser um gerente, enfim, ser um cargo em que ele tenha que ir ao CT diariamente, tem que viajar com o clube. O que eu imagino assim para o Muricy, ele não me falou nada, o que eu imagino assim por conhecê-lo, por saber como ele está bem de saúde agora, e o que a família quer para ele, é que ele possa ser uma espécie de consultor. Sabe aquele cara que quando surge um problema, ô Muricy, ajuda nós aqui. A gente tá assim, ó. uhum. A gente tá entre o azul e o rosa. O que a gente vai? Vai de azul ou vai de rosa? Ah, eu acho que tem que ir de azul. Ah, legal. O que você acha desse jogador? Você acharia uma boa esse É jogador, isso. né? Muricy, já viu jogar? Já. O que você acha? Ah, Hum. fala com fulano lá que ele vai te dar. Acho que vão utilizar essa experiência. E aí, consultor é um cargo que não vai exigir dele presença física no CT, desgaste físico, tudo mais. Ele vai lá participar uma hora ou outra, quando for requisitado. Talvez não precise nem participar presencialmente, possa fazer isso da sua casa, tudo mais. Eu gostaria muito que o Muricy voltasse. Eu queria muito conviver com ele dia a dia no CT, porque ele é um cara sensacional. Sensacional. Uhum. Eu tenho um carinho, um agradecimento até pelo Muricy muito grande. Mas eu não acredito que algum dos candidatos consiga demovê-lo dessa ideia
que a saúde, que acho que nesse momento ele tem que pensar na saúde, né? O Muricy já ganhou tudo. Com certeza. Lógico. O que adianta ele voltar lá, se desgastar? Ele passou muito mal, as pessoas não têm noção. O Muricy ficou numa situação muito ruim de saúde, né? Ele teve que parar, estancar. E eu acho que ele não vai pegar nenhum cargo desses que tenham a presença dele obrigatória no CT. No máximo, imagina um consultor do São Paulo. Inclusive, essa semana eu tive uma passagem muito legal com o Muricy, né? Que eu estava fazendo o bate-papo com o Sr. Rubens Minelli. O Sr. Rubens Minelli, 92 anos. O Muricy entrou na live e elogiou o Rubens Minelli, disse que o Sr. Rubens Minelli foi o melhor treinador que ele teve. O Sr. Rubens Minelli se emocionou. Foi uma passagem espetacular. A família do Sr. Rubens Minelli depois me mandando mensagem, agradecendo muito por aquele momento, que o Sr. Rubens Minelli só falava naquilo. Então o Muricy, ele tem essa sensibilidade, né? Às vezes ele parece meio turrão, ele parece meio assim, com respostas curtas, é o jeitão dele mesmo. Então ele tem um coração gigantesco. Foi espetacular. Para mim foi, nossa senhora, fazer parte desse momento do encontro desses dois aí, foi magnífico. Não, o Muricy é um ser humano fantástico. As respostas tortas, as pancadas lá nos repórteres, às vezes nos jogadores, é porque o cara não gosta de perder. Ele dava a resposta torta e perdia. E aí também tinha cada pergunta ruim para ele, até eu. Fiz tanta pergunta ruim para ele que tinha que bater mesmo. Mas assim, o ser humano, quem conheceu ali o Muricy no dia a dia do treino, que ele acabava um treino, vinha brincar com a gente. E esse cafezinho aí, posso roubar de vocês? Essa bolacha. Pô, não deixaram bolacha pra gente. Aí depois ia lá cornetar a gente e falar assim, pô, os caras só ficam comendo bolacha aqui no meu treino. Churrasco de final de ano do São Paulo, quando ele era técnico, pô, era sensacional. Era um Muricy, assim, que se conversava com ele, pô, assim, ele ficava ali, o churrasco começava meio-dia, ele ficava até as 9, 10 da noite com a gente ali, sabe? Adoro uma cervejinha, né? Adoro uma cervejinha. Cara, então. Mas assim, para trabalhar, você lembrou uma coisa que eu queria até nesse final de live falar com você. Eu vi um pedaço da sua live, Rubens Minelli é um profissional que hoje a nova geração não tem noção do que ele significou para a história do futebol, o que ele fez no Internacional na década de 70, os times que ele montou, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Do São Paulo, eu cheguei como setorista a trabalhar com ele, não como técnico, mas como coordenador de futebol. Logo no meu começo lá de setorismo, Rubens Minelli é um gigante do futebol. E você o homenageou em vida, que a maioria só deixa para homenagear esses gigantes em morte. Não morreu, e começa com... Mas Rubens Minelli foi um gigante no futebol. Obviamente, pela idade dele, ele está afastado do futebol há muitos anos. Foi cuidar da vida, foi cuidar da saúde. Talvez se tivesse ficado no futebol, nem chegasse aos 92 anos do jeito que está. Mas foi um gigante até a metade da década de 90, começo dos anos 2000, técnico gigante, um profissional gigante do futebol. Também eu tive uma felicidade. E o Rubens Minelli foi campeão pelo Sport Clube Taubaté como jogador em 1954. A divisão de acesso aqui, ele foi campeão pelo Taubaté jogando aqui. É um dos poucos ainda vivos ainda para contar essa história. Então tinha muita história e com uma cabeça muito boa, né, Edu? Às vezes dá uma rateada, coisa mais normal. A minha com 40 dá rateada, imagina com 92. Pô, ele com uma memória, com uma lucidez, conversando assim, que muito legal mesmo. Não, eu vi muito assim, legal mesmo. E com uma fisionomia boa, né? Quando eu passei na live, fisionomia boa. Eu vou falar, você me falou que ele tem 92, eu até assustei, porque eu imaginava ali uns 80, 82, sabe? Uns 10 anos 92. Inteiraço. 92, nós estamos falando de quase 100 anos. Gente, e a pessoa ali uma enciclopédia, né? Espero que seja muito homenageado ainda em vida, porque foi realmente, volto a dizer, um gigante na história do futebol brasileiro. Com certeza. Edu, para encerrar aqui, vamos na brincadeirinha do Augustão contra a Rapa, os palpites. Botafogo e Inter. Ai, vamos, palpite para mim é sempre um terror, mas vamos lá, né? Não vou ficar em cima do muro, não. O Inter vai ganhar de 2-1. 2-1. Eu vou de... Eu também acho que o Inter vai ganhar, mas eu acho que vai de 1-0. 1-0. Flu e Vasco. Pô, jogão, hein? Eu gosto de clássico no Rio, não são todos que acontecem isso. Outro dia tivemos um que não teve isso. Mas sempre tem muito gol no clássico do Rio. Então eu vou apelar para esse monte de gols e apontar um 2-2 aí, bem legal de se ver. 2-2. Eu acho que o Vasco vai ganhar. Vou meter 2-1 pro Vasco. Boa. Bahia e Palmeiras. Eu palpitei esse jogo lá na rádio com o Alex, eu palpitei 1-1, vou manter o palpite aqui, 1-1. 1-1. Bahia vai surpreender, vai ganhar de 1-0. Roger também tá com cordinha no pescoço lá. Fortaleza e Bragantino.
O Fortaleza me assustou no começo, viu? Eu acho, será que vai esse ano dar a zica aí? Mas já acho que o Rogério já colocou tudo começou a colocar nos trilhos. E o Bragantino, ao contrário, tinha uma expectativa gigante e me surpreendi negativamente. Então, aposto numa vitória do Fortaleza por 2-0. 2-0. Eu vou de 2-0 também. Esse aqui estava na minha cabeça já imaginei que ia ser 2-0. São Paulo e Corinthians, Edu. Coração ceboleiro meteu 7-0 pro Bahia do Palmeiras. Só isso. São Paulo e Corinthians. O palpite que eu dei também no Alex, eu vou dar 1-1. 1-1. Isso. Mais 1-0 pro São Paulo. Mais um na conta do Diniz. Corinthians e Sport. Corinthians Sport não. Corinthians. Desculpa, Curitiba. Curitiba Sport. Eu não entendo minha letra. Curitiba Sport. O Curitiba começou muito mal, mas já deu uma reagida. E o Sport acho que está muito mal. E o Curitiba vai ganhar e vai começar a crescer na tabela. Vai ganhar, mas não vai ser muito fácil, não. Vou chutar 1-0 Curitiba. 1-0. Eu vou de 2-0 com o Jorginho lá agora, né? Falando nisso, eu não posso deixar de falar as duas sacanagens que fizeram com o Barroca e com o Ney Franco. E hoje eu incluo o Dorival Júnior nisso aí. São 3 sacanagens de um tamanho, assim, pô, eu conheço os 3, eu sei do perfil dos 3. Um estava afastado pelo Covid, o Ney ficou com o elenco inteiro afastado por causa do coronavírus. O Barroca deram um time para ele bem meia boca, ele tá se virando como dágio, fazendo bons jogos, o resultado não veio, só que ele jogou contra o Corinthians, ele jogou contra o Flamengo. Aí você, porra, aí você tem os diretores que bancam os caras. Você tem o Túlio que bancava o Ney no Goiás. Você tem o Rodrigo Pastana que bancava você derruba os diretores também. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu concordo com você. A do Dorival me surpreendeu muito, porque das 4 derrotas, 3 ele não estava trabalhando. Então, você vai culpar. E outra coisa, o Ney Franco foi o Vasco até jogou bem, mas a derrota na Copa do Brasil, assim, os gols do Vasco, não vou dizer que foram por acaso, mas assim, foram bolas estranhas, né? A bola bateu, pegou, entrou por cima do goleiro, o outro chutou, podia ter dado uns pênaltis. Enfim, só o Barroca que eu acho que começou, que é difícil, um time, 4 derrotas seguidas no Brasileiro é complicado. Eu também não sou favorável a mandar embora, mas das 3... Mas os jogos que ele pegou, né, Edu? Os jogos que ele pegou o Flamengo, ele pegou o Corinthians, é difícil. A tabela foi difícil, mas aí é que 4 derrotas em qualquer time do Brasil é muito difícil administrar. Dos 3, não que merecesse, mas dos 3, a que eu mais, digamos, compreendi foi a do Barroca. Os outros 2 realmente eu também não entendi. O Goiás veio outro dia aqui no Allianz e fez um jogo de igual para igual com o Palmeiras, quase levou os 3 pontos do Palmeiras. O Ney é bom, eu trabalhei com o Ney no São Paulo, é bom técnico. É assim. Mas enfim, e aqui vou te falar, no final de semana, se o Daniel Paulista não se cuidar, vai também. Se o Diniz já foi, Daniel, já foi. Foi também o Daniel, né? Daniel já foi, São Paulo derrubou o Daniel Paulista e derrubou o Dorival. Então. E aí, final de semana, quem tá precisando de vitória não conseguir, o menino do Bragantino lá que também se cuide, porque futebol brasileiro é resultadista, não tem outra palavra para falar. Não tem trabalho, não tem nada. Vou te dizer que o Guarani já fez 1-0 aqui no Náutico, viu? Segundo tempo começando, fez 1-0 Guarani. 1-0 Guarani. 1-0. Inclusive, acho que no esporte chegou o Jair Ventura. Acho que o Jair Ventura foi pra lá. Isso mesmo, Jair Ventura. Opa, falta agora aqui. O juiz não deu a dele, não. Santos e Flamengo, Edu. Santos e Flamengo. Vai ser o primeiro palpite que eu vou dar contra o Flamengo. Eu apostei lá no nosso bolão da rádio, 2-1 Santos. 2-1 Santos. Gosto muito do trabalho do Cuca. Muito do trabalho do Cuca. Eu vou no 0-0. 0-0? Pô, com 2 ataques. 0-0. 0-0. E Atlético Goianiense e Ceará? Mancini, eu vi. Aliás, eu não sei se você teve a oportunidade. Ontem eu vi o segundo tempo do jogo São José e Atlético Goianiense. Foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida. Nossa. Não assisti. Nossa, o gramado do Zequinha lá, por ser sintético e já ser o gramado, você olha para o campo do São José, não pelo fato de ser sintético, mas ele lembra as quadras que eu jogo aqui da Playball, não sei o quê, sabe? Tá um sintético muito desgastado. Bola que 2 times ruins, só valeu ali porque teve muita provocação no final, o Sport fazendo cera para ficar só na derrota de 1-0, o Sport não, o Atlético, mas foi um jogo horroroso. Com o Ceará, né, do Gutão, Atlético Ceará em Goiânia. Guto Ferreira. Em Goiânia.
Essa é minha vitória do visitante. 2-1 pro Ceará. 2-1 pro Ceará. Então vamos lá. Eu vou de 1-1. Edu, se acertar cravado, 10 pontos. Se acertar só o vencedor, 5 pontos, tá? Depois eu te passo. Eu tô perdendo pra todo mundo, cara. Perdi pro Palomino, perdi pro Fred Júnior. Ah, tá doido. Tô mal de palpite pra caramba. Você vai ganhar de mim, porque eu sou péssimo de palpite. Péssimo. Vai ganhar. Boa. Valeu, e já deixar o convite pro pessoal aí, ó. Deixar o convite pro pessoal. A partir da semana que vem tem, na terça-feira tem Alfredo Loeblin, na sexta-feira tem Eduardo Tironi. Na outra semana, deixa eu lembrar. Tem muita gente legal aí, gente, para conversar. É Luiz Ademar e acho que o Arnaldo. Acho que o Arnaldo Ribeiro, acho que é isso mesmo. Acho que é esse. São os próximos. Vai pegar 2 chefes meus aí sensacionais, cara. 2 caras, todos que você citou eu conheço. O Ademar foi nosso presidente da CESP muitos anos. Eu fui diretor dele em todas as gestões. Mas Arnaldo e Tironi, são caras assim, do meu, como eu vou dizer assim, do meu coração, assim, caras que sabe, profissionais que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e ter sido chefiado por eles, sabe? O Arnaldo eu conheço há mais de 25 anos, aí o Tironi eu vim conhecer na ESPN há uns 7, 8 anos, caras assim muito do bem, com opiniões muito boas. Enfim, você vai poder explorar muito o São Paulo nessas 2 entrevistas, viu, Augusto? Que eles gostam. Com certeza. Falar que eles torcem pro São Paulo, mas gostam de falar do São Paulo, viu? O Arnaldo, eu já encontrei com ele em arquibancada de Morumbi. Desse jogo. O Arnaldo não esconde muito. Eu já fiz uma live com ele. Puta, nós demos risada demais. Gostam de falar do São Paulo, que é uma maravilha. Mas são profissionais. Cornetam, nosso Deus. Nossa, você não sabe como era ser setorista do São Paulo com eles de chefe, viu? Quando perdia. Queria que eu explicasse por que tinha perdido, mas eu não sei, tem que explicar para o teu técnico, não sou eu, pô. Pessoas sensacionais, me ajudaram muito na ESPN, muito. 2 caras assim, transmita se eu não puder participar e vê-los na live, transmita meu abraço aos 2, e ao Ademar e ao Loeblin também. O Loeblin me levou recentemente aí, a gente foi lá, ele tem uns amigos torcedores da Portuguesa, lá na Zona Sul de São Paulo, eu fui lá. Eles tinham um projeto, queriam que, antes da última eleição, queriam saber o que eu achava, se o projeto dava certo, não dava. E eu fui almoçar com ele lá, com essas pessoas. O Evelyn também, cara super do bem aí. E que, enfim, tá procurando um caminho novo na vida dele depois de um caminho para ser xingado também, mas de outra forma. Com certeza. O Loeblin é de opinião bem forte. Quem gosta de polêmica, assiste aí, que o Loeblin não pipoca também, não. O Loeblin tem as opiniões dele bem. Ele vai pra cima, Pessoal, mandar um grande abraço para todo mundo aí, Vitor Tenório, Coração Soberano, o grande amigo Clay, gravou o programa com o Edu aí, acho que vai pro ar semana que vem, né, Edu? E gravaram ontem. Foi bem legal, cara, bem legal mesmo. Pessoal, gente boa demais. Nado Oliveira, Vitor Tenório, Bruno, André, grande abraço, pessoal. Se alguém passou batido, me desculpa, mas realmente eu não sou bom de ficar prestando atenção nos que estão aí. Só mandar mensagem lá e me seguir que a gente tá junto. Segue o Edu aí também. Edu, muito obrigado, cara. Ótima noite, viu, meu querido? Mais uma vez peço desculpas aí, primeiro pelo atraso, né? Era 8 horas, começamos 9h10. Que isso, depois, você tá em casa. Por ter caído aí do finalzinho aí, mas deu pra gente recuperar aqui nesse final, tá bom? Augusto, toca aí. Tamo junto, pessoal. Cara. Parabéns pelo trabalho, viu? Fica com Deus aí. Obrigado, querido. Um abraço. Valeu, gente. Ótima noite para todo mundo. Beijão aí, valeu. Um abraço.